Então, boa noite a todas. É, Sejam muito bem-vindas a mais um encontro do Clube de Leitura da Mislité. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, de Cândido, ou o Otimista, o Otimismo, Candide ou l'Optimisme, publicado por Voltaire de forma anônima em 1759, 1759. E o que acontece, eu vou começar falando brevemente do Voltaire, e depois também do contexto para a gente mergulhar nesse primeiro capítulo, que é muito rico. São muitas informações, então eu quero passar logo para a leitura do primeiro capítulo para a gente depois comentar. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá? Podem me interromper quando quiserem. Então, vejam, foi publicado de forma anônima, como se tivesse sido uma tradução do alemão. Então, como se Candide, que foi escrito em francês, tivesse sido traduzido do alemão por né, e que ele tivesse sido escrito por um tal de Monsieur le Docteur Ralph, o senhor Dr. Ralph. Quem é esse Ralph não tem sobrenome, então, nesse pseudônimo muito mal feito, a gente já entende que se trata de uma burla, né? Enfim, é quase uma brincadeira mesmo. Ele está tentando burlar a censura, dizendo não foi Voltaire que escreveu. Mas em 1759, Voltaire já é um dos escritores mais famosos do iluminismo francês, e ele tem um estilo muito característico que os leitores reconheceram imediatamente. Ele escreveu Candide muito rápido, dizem as más línguas que ele escreveu Candide em apenas uma semana. Foi uma escrita assim expressa. A gente vai ver pelo contexto o que motivou a escrita naquele momento. E teve um sucesso imediato, um sucesso estrondoso que o próprio Voltaire nunca poderia ter imaginado. Então, esse anonimato não durou muito. Por que do alemão, traduzido do alemão? Porque vocês vão ver que Voltaire é uma crítica de uma corrente filosófica que se chama o otimismo, e essa corrente filosófica nasceu na Alemanha. E tem como principal filósofo o Leibniz, que é um filósofo alemão. Então, por isso que ele colocou assim, traduzido do alemão pelo senhor Dr. Ralph. Agora, o Voltaire, o nome dele de verdade era François-Marie Arouet, e Voltaire seria uma espécie de anagrama de Arouet. Fica um pouco difícil de entender por quê, mas o som de E em francês também pode se escrever com AI, por exemplo, e o U na época, em caracteres impressos, era o mesmo que o V, né? A letra V e a letra U eram a mesma. Arouet, em francês, tem exatamente o mesmo som de arrouer. E arrouer era aquele que deveria apanhar, né? Aquele que deveria ser roué, porque tinha cometido alguma espécie de crime, né? Ou porque fosse um vagabundo, ou porque fosse algum tipo de criminoso. Não um criminoso sério, não um assassino ou acusado de estupro, nem nada disso, mas um crime, digamos assim, mais leve, poderia ser uma difamação, uma ofensa, às vezes um furto. Então, um dos castigos era la rue, né? Uma roda, enfim. Então, o castigado era Rouet. Então, François-Marie Arouet, que tem esse nome, não pode manter esse nome e ser, né, tomado seriamente pelos seus pares, porque é um nome que subentende que ele é, por exemplo, né, dá margem para muitas brincadeiras de mau gosto. Então, o Voltaire, ele muda a partir do momento em que ele começa uma carreira literária, e ele vai iniciar a carreira pelo teatro. Ele começa pelo teatro, e aí vão explicar para ele que ele é burguês, ele não é nobre, e o teatro é coisa da nobreza, não é da burguesia. Então, ele vai ser obrigado a se reinventar, e ele se reinventa, inclusive, publicando sob o nome de Voltaire. Ele é considerado, paradoxalmente, apesar de Cândido ser uma obra, segundo a Sol falou, ai, é triste, ele é tido na França, a gente diz que ele foi o último escritor feliz. Le dernier des écrivains heureux, últimos escritores felizes,
no sentido que depois começa, né, o romantismo, ou, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, que também é um filósofo iluminista do mesmo período, já é muito mais sensível, tem uma sensibilidade muito grande e, portanto, se emociona muito com certas coisas, fica muito abalado com certos acontecimentos, e o Voltaire tinha uma certa alegria de viver mesmo, que depois os escritores do romantismo, do realismo, do naturalismo, não vão ter tanto. Ele viveu muito, então, de 1694 até 78, morreu 11 anos antes da Revolução Francesa, morreu sendo um homem de idade, né, mais de 80 anos, e muito respeitado. Quando ele morre, ele já é uma das grandes celebridades, maiores celebridades da Europa, até do mundo inteiro na época. Alguém quer fazer alguma pergunta até esse momento sobre o Voltaire? Não? Então, no momento é só, daria para ter mais coisa, é claro, mas como eu disse, eu quero me dedicar ao texto o mais rápido possível, então, para isso eu preciso só lembrar um pouquinho do contexto histórico, e para falar do contexto histórico, eu escolhi essa gravura, que é uma gravura que ilustra o terremoto de Lisboa. Então, no século XVIII, o século XVIII foi profundamente abalado pelo terremoto de Lisboa. Foi uma das primeiras notícias, no sentido moderno do termo, uma notícia como uma notícia de jornal, que circulou por toda a Europa, e inclusive chegou ao Brasil, essa notícia do terremoto de Lisboa, evidentemente, e ela abalou o mundo. O mundo ficou triste, penalizado, chateado, impactado por conta dessa notícia que tinha acontecido, do que tinha acontecido em Portugal. Esse terremoto foi um terremoto particularmente mortal, porque ele começa com abalo sísmico, com um terremoto. Esse terremoto vai gerar um incêndio, que vai queimar boa parte da cidade de Lisboa, e depois do terremoto e do incêndio, que já tinham, né, já tinham tirado a vida de muitas pessoas ali, veio um tsunami provocado pelo abalo sísmico, e varreu metade da cidade. Inclusive, é por causa desse tsunami que a Torre de Belém se aproximou tanto da costa, porque a Torre de Belém, se vocês já foram um dia para Lisboa, vocês podem ter visto que ela é muito próxima ali de Belém, justamente, desse bairro de Lisboa, e antes ela não ficava assim tão próxima à costa, ela era um pouco mais afastada, mas com esse tsunami, esse terremoto, ele trouxe ela para perto. Então, por que abalou tanto a sensibilidade do século XVIII? A tal ponto que alguns críticos e comentadores dizem que o terremoto de Lisboa teve o efeito que os campos de concentração tiveram no século XX, em termos de despertar a consciência. Então, no século XX, quando a humanidade descobriu os campos de concentração, descobriram junto a capacidade, o horror humano, né? O quão longe o homem pode ir no ódio, por exemplo, na desumanização do outro, né? Então, e isso provoca toda uma literatura e todo um questionamento. É nesse sentido que o terremoto de Lisboa no século XVIII também provoca um certo despertar, e o despertar seria, inclusive, para a dúvida se Deus existe. Por isso que Nietzsche, no século seguinte, né, no século XIX, vai inclusive dizer, Deus morreu. Em que sentido? Deus está morto. No sentido de que a humanidade já não confia mais tanto assim na benevolência de um Deus, de um ser supremo, né, que seja benevolente. Isso começa, né, principalmente para a maior parte do público, né, e das pessoas no século XVIII, com o terremoto de Lisboa e centenas, milhares de vidas que foram destruídas em um dia por conta desse acontecimento traumático, né, provocado pela natureza, e uma consciência também, na metade, né, do século XVIII, que queria acreditar na força do homem, a consciência do quanto o homem, na verdade, não é nada diante da força da natureza, né?
como ele não é impotente diante de certas coisas. Ao mesmo tempo que ocorre esse terremoto, e o Voltaire escreveu um poema sobre esse terremoto, mas esse terremoto, ele, na verdade, está em toda a literatura. Se a gente olhar, às vezes é disfarçado. Então, tem um escritor, o alemão, Heinrich von Kleist, que escreveu uma novela, um conto, que se chama O Terremoto do Chile. Mas não é o terremoto do Chile que ele está retratando, é o terremoto de Lisboa, né? Mas ele coloca a história como se fosse no Chile. Então, inspirado no que aconteceu em Lisboa na metade do século XVIII. Ao mesmo tempo que tem esse acontecimento, a Europa vive, não só a Europa, inclusive, o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Não entrou para a história assim, mas é a Guerra dos 7 Anos. E é um conflito mundial, porque vai envolver muitas potências europeias e suas respectivas colônias. É no final, por exemplo, dessa guerra, que a França vai perder todas as colônias americanas que ela tinha, a Louisiana, entre outras, tá? O Canadá, porque a França perde essa Guerra dos 7 Anos. Mas a Guerra dos 7 Anos não é só entre a França e a Inglaterra, vai envolver justamente a Alemanha. Então, é um conflito, é a primeira vez que um conflito de guerra toma proporções tão grandes. E isso também começa na segunda metade do século XVIII. Vejam, o século XVIII se abre com o Iluminismo. A gente viu na aula passada Montesquieu, que queria mostrar a capacidade humana de reflexão, de raciocinar, como o conhecimento poderia ser uma chave contra a intolerância, contra a ignorância. E uma das maiores, o iluminismo é um movimento filosófico muito variado, mas que tem algumas bandeiras que são comuns. Uma delas é a escravidão, outra é, por exemplo, a guerra. Então, eles são contra a guerra, contra a escravidão, contra uma série de coisas. E na segunda metade do século XVIII, então, tem uma certa tristeza diante da constatação que, apesar desse movimento intelectual muito poderoso, que ficou conhecido como as luzes, o ser humano, na verdade, continua perpetuando guerras, né, e fazendo guerras sem sentido, e matando a torta e a direito sem motivo. Então, é um momento sombrio. Isso é muito importante. Então, esse é o contexto histórico no qual o Voltaire decide escrever Candide, ou o otimismo. E é muito importante entender, então, porque a Sol leu Cândido inteiro, e ela estava comentando assim, mas não é nada otimista. E ela tem toda a razão, porque, na verdade, a ideia do Voltaire é criticar essa filosofia que se chama a filosofia otimista. Ela tem esse nome, vocês logo vão entender por quê. Então, agora que eu falei um pouquinho sobre o autor, e que eu contextualizei essa obra, eu queria mergulhar com vocês no texto, espero que vocês gostem, e a gente vai fazendo a análise para tentar esclarecer qual a proposta do Voltaire com o Cândido. E vocês vão ver que, na verdade, é um texto que visa denunciar, tá, os horrores que estão acontecendo no mundo todo, porque ele quer fazer um panorama geográfico, então ele quer falar do mundo todo conhecido até aquele momento, e é quase como se fosse uma fotografia do mapa mundo naquela época e do que está acontecendo em todas as regiões do mundo. Então ele fala, no Novo Mundo está acontecendo o quê? Escravidão. E aí, está acontecendo o quê? Inquisição. E ele vai mostrando, então, todas as coisas negativas mesmo que estão acontecendo ao redor do mundo simultaneamente, para desmontar a filosofia otimista. Então, vamos lá. Eu vou ler, como de costume, eu vou ler o texto, então, em francês. Vocês podem acompanhar como vocês preferirem, seja o texto em francês, seja o texto em português. Il y avait, en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Tendertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est,
je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Então, esse início, o que ele significa? Ele começa como um conto de fadas, né? Havia na Westfália. Não é por acaso. Ele começa como se fosse um conto de fadas porque é um conto filosófico. Então, os contos filosóficos é um gênero que o Voltaire vai, enfim, apreciar muito. Ele vai escrever muitos contos filosóficos. Ele escreve, por exemplo, Micrômegas, o Ingênuo. Então, Voltaire gosta muito de contos filosóficos e Candide é um conto filosófico, e para deixar isso claro logo de cara, ele começa com uma frase que remete muito ao era uma vez, né? Num reino tão distante. No caso, o reino não é tão distante, é a Westfália. A Westfália é a região, na época, mais pobre da Prússia, que é a atual Alemanha. Vejam como tudo é situado na Alemanha, gira em torno da Alemanha, que é o berço da filosofia otimista. No caso o Voltaire tem uma relação com a Prússia delicada, complicada. Por que motivo? Porque Voltaire nunca foi republicano, como Jean-Jacques Rousseau, ele sempre foi monarquista, mas ele era contra a monarquia absoluta. E ele acreditava num déspota esclarecido. O que seria o déspota esclarecido? Seria um rei que tivesse recebido justamente uma educação iluminista, então que fosse apto a governar todos, com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, e usando justamente dos princípios caros ao iluminismo, como, por exemplo, a tolerância e coisas assim. E ele vai ficar amigo, num primeiro momento, de um rei que ele vai acreditar ser um déspota esclarecido. Esse rei é o Frederico II da Prússia. Só que muito rapidamente a relação dos dois vai se degradar, não tão rapidamente, mas eles se escrevem, eles têm cartas, é uma amizade mesmo, mas é uma amizade entre um rei e tudo bem, é o maior filósofo da Europa naquele tempo, mas é um burguês. Então tem um abismo entre os dois que Voltaire tem dificuldade para suportar, porque Voltaire, no fundo, não acredita nessa superioridade, sabe, do homem porque é rei. E eles vão brigar, e é uma briga terrível. O Voltaire sai, enfim, eu não vou contar os pormenores dessa discussão, mas Voltaire leva alguns versos ruins que o Frederico tinha escrito, e quando o rei percebe que o Voltaire tinha levado esses versos, talvez com a intenção de publicá-los, né, para tirar um sarro dele, ele manda prender o Voltaire. Então foi uma briga, enfim, um rompimento de relações um tanto quanto conturbado. Então, Voltaire tem um acerto de contas para fazer com a Prússia naquele momento. E é por isso que muita coisa também acontece na Alemanha, não só por ser o berço da filosofia otimista, mas também por conta da história de vida pessoal do Voltaire. Então, Westfália é a região mais pobre, e dentro da Westfália, como num conto de fadas, a gente está num castelo. E aí o castelo é desse senhor, o barão de Thunder-ten-Tronckh. Esse nome, obviamente, não é um nome alemão, é um nome que tem, inclusive, a palavra thunder e ten, que são do inglês, mas que tem a ideia é imitar o som da língua alemã. Então, aí a gente tem que entender que no século XVIII havia uma série de preconceitos, inclusive preconceitos muito pesados com relação à língua alemã. Então, esse mesmo Frederico II dizia, por exemplo, que a língua alemã só servia para ser falada no estábulo e em mais nenhum outro lugar. Então, ele contestava, né, dizia que a língua alemã era feia, era a língua dele, a língua materna, mas ele falava, eu só falo alemão no estábulo. Fora do estábulo, eu não tenho coragem de falar alemão. A gente desconhece esses preconceitos, mas eles existem, inclusive quando Mozart, né,
começa suas óperas, ele começa a princípio em italiano, porque o italiano era a língua da ópera, as óperas eram em italiano, ainda hoje a maioria das óperas são em italiano, né? Foram produzidas e escritas em italiano. O próprio Mozart tem algumas cujo libreto está em italiano, mas ele também vai escrever algumas óperas em alemão. E isso vai ser um choque, porque ninguém podia conceber que o alemão poderia ser uma língua da música, uma língua da ópera, né? Que é o suprassumo da música para aquela época. Então, esse é o preconceito da época. Então, a ideia do nome desse barão é deixar claro que é um barão que não existe, e deixar claro também que a língua alemã é feia, né? Dar uma cutucada, en passant, de passagem. E aí a gente tem o nosso protagonista, que é esse jovem rapaz. É sempre jovem num conto de fadas, é sempre um jovem. Porque o conto de fadas sempre vai contar a trajetória de uma personagem ingênua, sempre no começo, que vai passar por uma série de peripécias, de aventuras, e que no final vai chegar numa moral. Né, as experiências dela, dessa personagem, vão desencadear, vão desembocar numa moral, que tem um viés didático. Essa moral é aplicável a todos, não só a personagemzinha do conto. Então, a personagem do conto é um arquétipo. No caso, Candide, ele é o jovem ingênuo. Num conto de fadas, normalmente, o que serve para a gente nomear o conto de fadas é sempre a característica principal da personagem. Então, chapeuzinho vermelho costuma ser uma característica física, né? Ela não tem nem nome, mas ela é a chapeuzinho vermelho porque ela usa, né, aquele chapéu que foi dado pela avó dela e que é vermelho. Claro que tem uma simbologia no vermelho, né? Mas o que é importante é que é uma característica relativa à fisionomia, né, que dá nome à personagem. Então, Cinderela se chama assim porque ela dorme próximo à lareira para se esquentar e ela acorda sempre toda suja de cinzas, das cinzas da lareira. Então, daí o nome Cinderela. O polegarzinho é tão baixinho, que parece que é um polegar, então é baixinho. Então, assim por diante. A gente tem características, os contos de fadas normalmente são nomeados através de características físicas. No caso do Candide, como se trata não de um conto de fadas, mas de um conto filosófico, a característica principal dessa personagem que vai dar nome ao conto é a ingenuidade dele. Por isso que ele vai chamar Cândido, né? Candide, né? Aquele que é puro. Então ele é descrito assim, né? Não fisicamente, mas ele é dito que ele tinha les mœurs les plus douces, então os modos mais doces, e que a sua fisionomia anunciava a sua alma. Ou seja, ele não descreve a fisionomia da personagem, coisa rara para um conto de fadas, porque o que conta, e ele deixa claro aqui, é a alma dele, tá? E ele era o quê? Doce e ingênuo. Ele pensava, né? Ele avait le jugement assez droit. Ele tinha um juízo bastante reto, com um espírito mais simples. Enfim, por isso que chamavam no Cândido, mais uma vez, é por isso que a chamavam de Cinderela, né? Então, o nome tem sempre uma razão de ser. Ela tinha ganhado, né, o chapeuzinho da avó, por isso chamavam ela de Chapeuzinho, porque ela nunca tirava o chapeuzinho vermelho. Então, o nome que vai ser atribuído é sempre um nome simbólico e é um nome que a comunidade toda conhece, tá? E que é sempre atribuído por uma característica importante daquela personagem. Neste caso, uma característica, então, mais intelectual do que física. E aí, a fofoca. A fofoca de por que esse menino vive na casa do barão, de quem ele é filho. E aí, as fofocas dizem que ele seria o filho da irmã do barão. Com quem? Com o bom e honesto cavalheiro das redondezas. Bom e honesto, são duas qualidades boas, vocês concordam? Só que a irmã do barão, o barão é o título mais baixo da nobreza, né? Tem outros títulos mais altos, né? Mas o barão é o primeiro, né? Realmente não é o mais impressionante. Então, porque o barão, ela não quis casar porque o pai do Candide, o suposto pai, então, ele só tinha conseguido provar 71 quartiers
dos seus antepassados. Eu pedi, esses textos, todas as traduções que vocês estão vendo, são traduções de uma querida amiga minha, a Mônica, e eu pedi para ela traduzir como antepassado, só para vocês terem uma ideia um pouco mais clara do que significa. Um quartier em francês significava o quê? Um quartier, que vem de 4, né? Um quarto, significava que os seus 4 avós eram nobres. Então, se os meus 4 avós eram nobres, eu teria um quartier só, tá? Um quartier. Se os avós dos meus avós fossem nobres, então eu teria 2 quartiers, porque os meus avós também teriam um. Então, os quartiers se somam, tá? Essa é a lógica. Para vocês terem uma ideia, para entrar na corte de Versalhes, né, que era a corte da época em que Voltaire escreve, era necessário provar ter 8 quartiers de nobreza. Então, né, eu nem sei subir tão alto, mas assim, se os meus avós, se os avós dos meus avós fossem nobres, eu teria 2 quartiers. Então, eu teria que subir até 8, né? Ou seja, 8 gerações, são sempre os avós dos avós, tá? Então, eu já me perdi completamente. Mas nem sei, né? Mas é muito longe. Então, imaginem só, 8 já parece impressionante, né? Já parece difícil você comprovar a existência de 8 quartiers. Imaginem, então, 71. Porque não são 71 antepassados, né? São sempre 3 gerações para trás. Então, 71 quartiers é algo impossível de provar, nem haveria documentação. Por isso que ele diz que o restante da sua árvore genealógica havia se perdido nas curvas do tempo. Então, o suposto pai de Candide só teria conseguido provar 71 quartiers de nobreza, porque o resto da árvore genealógica simplesmente não existia, porque isso remontou longe demais. E aí, a suposta mãe do Candide, né, a pressuposta, presumida mãe do Candide, que é a irmã do barão, que é ou seja, o título de nobreza mais baixo, não teria aceitado se casar com este homem, porque ele não seria o quê? Nobre o suficiente. Então é uma grande, o Voltaire está evidentemente tirando o sarro da nobreza, tá? Que vai o quê? Desmerecer, desqualificar, desprezar 2 qualidades fundamentais, porque ele era bom e honesto, para valorizar unicamente os antepassados, que nada tem a ver com a pessoa, né? De fato. Então, é uma questão de berço. O Voltaire tinha enfim, uma certa revolta, né, com relação à nobreza, a esse lado que ele considerava profundamente era preconceituoso, é claro, mas ele achava que não era só preconceituoso, ele achava ridículo mesmo, tá? Essa atenção toda atribuída à nobreza. Então, continuamos. Aí chegamos na descrição, então, desse tal de barão. Monsieur le baron était l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle était même ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Então, esse é o senhor Barão, né, tio, então, a princípio do Candide. E aí, essa frase é muito importante porque diz, ele era um dos mais poderosos da Westfália. A Westfália, lembrem-se, é a região mais pobre da Prússia naquele momento. Por que que ele era um dos mais poderosos? Pois seu castelo contava com porta e janelas. Em francês, une porte, uma porta, e janelas. Vejam, um castelo tem uma porta só? Um castelo não tem uma porta. Algo que tem uma porta e janelas é uma casa, não é um castelo. Então, o que Voltaire faz aqui, nessa frase, nesse começo desse parágrafo, é mostrar para a gente, atenção, neste livro eu vou nomear coisas, né, pelo que elas não são. E vocês vão ter que perceber, através da ironia, que não é de fato o que parece ser.
Então, eles dizem que ele é poderoso porque querem que ele seja poderoso, mas ele é o mais poderoso da região mais miserável da Prússia. Não contente com isso, o que ele chama de castelo, na verdade, não é mais que uma casa, que tem uma porta e algumas janelas. E ele vai, toda essa descrição em que ele tenta mostrar que, uau, ele era poderoso, na verdade, ele constrói toda a descrição para mostrar o quão não poderoso era esse barão. Então, por exemplo, quando ele fala, o salão mesmo era ornado com uma tapisseria. Esse mesmo, né? Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Esse mesmo até reforça que não se trata de algo grande, grandioso, né? Porque um castelo que tem apenas uma tapisseria no grande salão não é nada demais. Ou seja, não é um lugar impressionante. E o leitor tem que entender isso. Quando vai ler esse livro, ele tem que falar: opa, nós usamos uma linguagem, nós chamamos de castelo o que não é um castelo, que é apenas uma casa. Ou seja, mais uma vez, nós atribuímos valor demais, né, a coisas que, na verdade, também não têm tanto valor assim. E ele vai continuar a mostrar, na verdade, a pobreza dessa família. Bom, não é pobreza, claro, né, mas a pobreza relativa, evidentemente, dessa família, que se diz poderosa, a mais poderosa da região, mas que, na verdade, não é tão poderosa assim. Então, ele diz, por exemplo, que todos os vira-latas, tá? Todos os cães de suas granjas, são os vira-latas, tous les chiens de ses basses-cours, compunham uma matilha se necessário. Por que uma matilha seria necessária? Para caçar, ou seja, no caso de faltar comida. Então, quando falta comida, era necessário caçar. Mas em vez de usar cães de caça, você usa todos os cães ali, todos. Então, nesse todos os cães, está justamente entendido que são cães de raças variadas, inclusive provavelmente, né, misturadas, e que não são, então, os cães de caça. Naquela época, a caça é um esporte, mais uma vez, da aristocracia, né, da nobreza, que é uma das coisas que o Voltaire quer atacar. Essa nobreza que ele considera absolutamente alienada e que não se preocupa com a miséria do mundo, com tudo que acontece em volta, que fica completamente autocentrada, né, com seus hobbies, os seus lazeres, e alheia a tudo que acontece à sua volta, no mundo, ao seu redor, como se não lhe dissesse respeito. Então, na aristocracia, a caça é um esporte. Ela era praticada pela aristocracia, mas como um esporte, e não como algo necessário para a sobrevivência, percebe? Então, na verdade, nessa frase, ele está mostrando mais uma vez que o barão não é assim, tão nobre, tão, enfim, tão poderoso. Mesma coisa com os cavalariços, eram seus escudeiros. Então, os que eram cavalariços, que serviam de cavalariço, que cumpriam essa função, também cumpriam a função de escudeiro. Da mesma forma, né, que chamavam o vigário do povoado de grande capelão. Então, mais uma vez, né, chamam uma casa de castelo, chamam o vigário do povoado de grande capelão. Então, uma questão de linguagem aí. E todos chamavam, né, de Monsenhor, por isso então, que ele era poderoso, e riam quando ele contava casos, quando ele contava histórias. Isso também é importante, essa dimensão nessa risada, o que a gente tem, na verdade, enfim, eu vou usar uma palavra feia, mas é isso, eles puxam o saco, digamos assim, desse barão, né? É isso que quer dizer, eles riam. Então, ele é o barão mais poderoso da região, mas o que o Voltaire está dizendo aqui é um pouco, tudo é relativo. Tá? Tem um ensinamento com relação à relatividade das coisas. O relativismo é uma corrente de pensamento muito importante no século XVIII, que ganha forças com alguns grandes pensadores. E alguns adeptos do relativismo são Montesquieu, e Voltaire também se interessa muito por essa corrente de pensamento que visa relativizar as coisas, dizer que tudo é relativo. Então, pode até ser que dentro de uma região tão miserável quanto a Westfália, esse senhor barão seja o mais poderoso. Mas o poder dele, na verdade, não é tão grande assim. E ele mostra isso sem nunca dizer isso. Por isso que é uma ironia. E aí eles vão falar da senhora baronesa.
Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une grande considération, une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Então, aqui, a baronesa, ela é uma pessoa de peso, simplesmente porque ela é pesada. Essa que é a ironia. Tá? Então, ela é uma pessoa de peso na região, ela tem muita consideração, simplesmente que ela tem muita massa. Essa que é a piada aqui do Voltaire, a graça que ele quer fazer. Então, mais uma vez, as pessoas confundem o quê? O literal, por exemplo, né, com os valores. Então, é porque ela é uma pessoa pesada que ela merece ser uma pessoa de peso, considerada de peso. Então, esses 350 libras, né, equivaleriam hoje a cerca de 160, 150 quilos, mais ou menos, tá? Como se a baronesa pesasse isso. Então, o que é interessante notar é que no caso das mulheres, o que atribui o valor às mulheres, então no caso dos homens, são as posses, né? Então, o castelo, a tapeçaria, os cães, os cavalariços, os escudeiros, né? O grande capelão. Então, no caso dos homens, são as posses, que coincidentemente atiram a consideração das pessoas. No caso das mulheres, obviamente, isso passa pelo corpo, né? Então, também é uma crítica, a gente está vendo isso, ainda hoje a gente vive isso. Então, o que ele quer dizer aqui é isso, né? Que, então, a consideração que essa mulher vai ter é pelo corpo dela. E ela tem a consideração porque ela é pesada. Aí vamos falar da filha, Cunegonda. Cunegonda. Esse nome, a gente tem várias hipóteses, né? Mas em Cunegonde tem a palavra cul, em francês, que é bunda, e Negonde lembra nádegas, né? Ao contrário, enfim, né? Então, Cunegonde, a gente não sabe exatamente de onde o Voltaire tirou esse nome, mas o que é importante saber é que é um nome inventado, né? Inventado por Voltaire aqui, não é um nome que existe. Ele não deixou traços, né, do que exatamente ele quis dizer formando esse nome, mas é um nome inventado. E que começa com essa palavra cul, né? Que em francês remete à bunda, de forma vulgar mesmo, tá? Então, sa fille, Cunegonde, né, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Então, nessa acumulação de adjetivos, a gente tem mais uma vez a redução da mulher ao seu corpo, e ela era, lembrando que tudo isso é uma crítica, né? Claro. E vejam, ela era rosada, viçosa, gorda, atraente. Em francês, a enumeração corresponde totalmente a uma enumeração de um prato. Você poderia descrever um prato como haut en couleur, colorido, né? No caso, que significa que ela era rosada, assim, né? Fraîche, é fresca, no sentido de uma comida fresca, né? Uma comida que não está passada, uma comida que, né? Então, na tradução viçosa, a gente pode, acho, falar de uma fruta viçosa, acho que sim, em português, não sei, mas é no sentido, em francês, fraîche é usado, atribuído para comida também. Grasse é gorda, mas também é graça de gordura, sabe? É a gordura, gordurosa, graça. A gente diz que um prato é gras, ou que uma carne é grasse, tá? Gordurosa. E, por fim, o último adjetivo é appétissante. Quando a gente diz bon appétit, é bom apetite. Appétissante é uma coisa que dá vontade de comer, tá? Então, a tradução aqui foi atraente, porque realmente é difícil traduzir essa acumulação, essa enumeração de adjetivos, mas é importante notar como a mulher é, então, totalmente descrita por atributos físicos, seja a mãe como a filha, tanto a mãe quanto a filha, mas, no caso da filha, essa enumeração que remete à comida mesmo, tá? Isso é de propósito. Tudo claro, num viés crítico. Quanto ao filho do barão, ele não merece nem descrição, porque ele, né, parecia em tudo digno do pai. Então, já que a gente já descreveu o pai, a gente não precisa descrever o filho. E como ele vai ser o herdeiro do pai, e um homem se define pelas suas posses, então já está tudo dito. E, por fim, nessa família, como já foi descrito, nessa família sobra quem? O preceptor. E esse preceptor se chama Pangloss. E Pangloss, em
grego, né, pon é tudo e gloss é discurso. Então, ele é todos os discursos. Todos os discursos é o pongloss. Aquele que diz, né, pronuncia todos os discursos. E ele era o oráculo da casa. E o pequeno Cândido escutava seus ensinamentos com toda a boa-fé da sua idade e da sua natureza. Então, para ele era natural, né, fazia parte da sua personalidade, ouvir as lições do Pangloss, e vocês vão ver então que o Pangloss é uma paródia de um discípulo da escola de pensamento otimista. Então, ele é essa paródia, ele representa essa escola, mas, claro, parodiando ela. E ele era ouvido como o oráculo da casa. Isso já é um erro, né? O preceptor não pode ser o oráculo, porque o oráculo é aquele que adivinha o futuro. Mas, em teoria, o preceptor é aquele que tem que ensinar principalmente o passado, a história, né? A literatura, as línguas. Não tem que adivinhar o futuro. Não dá para ninguém ensinar o futuro. Você ensina o passado, né? O presente, na melhor das hipóteses. Futuro, não. Então, se ele era o oráculo da casa, e lembrando que o iluminismo vai contra superstições, vai falar contra, por exemplo, a astrologia, que até o iluminismo, a astrologia era considerada uma ciência, e uma ciência séria. Quem vai minar e acabar com a reputação da astrologia é o iluminismo também, que vai favorecer a astronomia, mas desfavorecer completamente a astrologia como um método científico, por exemplo, tá? Isso não vai ser reconhecido, vai ser ao contrário. No Renascimento, a astrologia era uma coisa muito importante, era estudada nas universidades, né? No século XVI era muito importante, no século XVIII já não é mais. Então, esse aspecto de oráculo, de previsão, de adivinho, já tem um lado de charlatão, né, nessa época. Já pressupõe, já subentende aí que era um charlatão. Então, o Cândido ouvia esse charlatão com muita boa fé. O que ensinava Pangloss? La métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouve admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la Baronne et Madame la meilleure des baronnes possibles. Então, nessa fala, a gente tem já a paródia completa do Leibniz. Porque Leibniz, eu falei filósofo, mas para simplificar, porque ele era matemático, por exemplo, um matemático extremamente importante, e metafísico naquela época era, né, sinônimo de filosofia, filósofo, porque o termo filósofo só foi cunhado no século XVIII, justamente, pelos filósofos da enciclopédia. A primeira vez que o termo filósofo aparece, de fato, com definição e tudo, é na enciclopédia dirigida pelo Diderot e pelo D'Alembert. Então, antes, a palavra filósofo não era aplicada, e a gente dizia metafísico. Então, o Leibniz, ele era matemático, né, também metafísico, e mais alguma coisa que agora não me ocorre. Então, ele também tinha 3 coisas. E usando essa definição, metafísico, teológico e né, ele ensinava metafísico, teológica, cosmolonigologia. Esse nigo tá mais, não existe cosmolonigologia. Não existe, nem em francês, nem em português. Pode até existir cosmologia, e nem sei. Mas cosmolonigologia não existe. Então, ele ensinava, inclusive, algo que não existia, né? Metafísica, ok? Teologia, ok? Mas cosmolonigologia, não. Que seria o universo, né? O cosmos. Mas essa disciplina não existiria. E aí, nessa primeira parte desse parágrafo, é muito importante entender como ele escreve tudo se espelhando em Leibniz. Então, a primeira é essa definição, né, o que ele ensinava. A segunda é que ele provava de maneira admirável que não há efeitos sem causa. Então, Leibniz, que é um filósofo muito importante, né, vale dizer isso, também um matemático importantíssimo até hoje, muito estudado no mundo todo, mas ele também, né, é o primeiro a ter criado essa corrente de pensamento, essa escola filosófica,
que é conhecida como otimismo. E essa escola filosófica diz várias coisas. Entre elas, a primeira é que não há efeito sem causa. Não é que toda causa tem um efeito. Parece que é a mesma coisa, mas é um pensamento que é o contrário, você raciocinar o inverso. Então, não é que toda causa vai ter uma consequência, né? Vai ter um efeito. É que todo efeito, na verdade, tem uma causa. Ou seja, tudo que a gente vê no mundo tem uma causa, ou seja, tudo tem sentido. Nada é absurdo, porque tudo faz sentido. Porque mesmo se a gente não enxerga a causa, tem uma causa ali. A gente está vendo só o efeito, só a consequência, mas não quer dizer que não tem causa. Quer dizer só que a gente não está enxergando a causa. Então, esse que é o raciocínio. Ou seja, tudo faz sentido. Tudo que, nada vai, nossa, isso não faz sentido, não tem lógica. Não, tudo tem uma razão de ser. Tudo que estamos vendo no nosso mundo real, no mundo sensível, é o efeito de uma causa, que a gente conheça ela ou não. Então, esse é o primeiro princípio da filosofia de Leibniz. Mas, o outro é essa frase, né, que virou um chavão, um leitmotiv da escola, então, de Leibniz, do otimismo, que é: nós estamos no melhor dos mundos possíveis, tá? Por isso que essa filosofia se chama o otimismo. Vejam bem, não significa que o mundo está perfeito do jeito que está, não é isso. Mas significa que o mundo não poderia estar melhor do que está. Porque é o melhor dos mundos possíveis. Então, dentro de todas as possibilidades de mundo que existem, nós estamos na melhor possibilidade possível, não na pior. É sempre a melhor. E se não é melhor do que isso, é porque não poderia, não seria possível ser melhor. Esse que também é a filosofia otimista. Então, primeira coisa, não há efeito sem causa. Tudo que nós vemos no mundo tem uma razão de ser. Tudo é o efeito, a consequência de uma causa, ainda que essa causa pareça invisível, ela existe. E a segunda coisa, então, que este mundo aqui, apesar de todos os defeitos que pode ter, é o melhor dos mundos possíveis. Ou seja, não seria possível que o mundo fosse melhor. Isso simplesmente não seria uma possibilidade dentro dessa escola de pensamento. E aí, seguindo, então, esses princípios que são a base da filosofia otimista, que é muito complexa, mas que aqui o Voltaire simplifica, por quê? Porque essa filosofia foi simplificada pelos discípulos, certo? Que foram usando, então, essa filosofia simplificada para raciocinar e para dizer para todo mundo que as coisas estão ruins, mas está do melhor jeito possível, que acaba sendo uma forma um pouco fatalista de você contemplar as coisas e que favorece o quê? A alienação, porque você acaba concluindo que não há o que fazer, porque já que não poderia ser melhor, né, já que não haveria uma possibilidade alternativa, né, não haveria um metaverso, não haveria nada melhor do que isso, então o que eu posso fazer para mudar as coisas? Não dá, eu já estou no melhor dos mundos possíveis. Então, conforta, né, um pouco o ser humano dentro dessa, né, do status quo, em aceitar o status quo, as coisas como elas são e como elas estão. Mas aí o Pangloss, que é todo o discurso, aplica esse raciocínio e vai bajular, vai puxar o saco de quem? Do barão. Dizendo, ou seja, o chateau, que a gente já viu que não é chateau, não é castelo, é casa, era o mais belo dos castelos, tira, e a senhora a melhor das baronesas possíveis. Então, o Pangloss mostra bem como ele vai aplicar essa filosofia para, né, bajular, na verdade, aquele que paga as contas dele, né, que o emprega, tá? O seu empregador. Então, realmente, todos os discursos, um lado até um pouco oportunista. E aí, no discurso direto, a gente tem a fala do Pangloss dando como se estivesse dando uma lição, uma aula, para o Candide. E ele diz o quê? Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Então, essa primeira fala aqui
resume perfeitamente a base, né, da filosofia otimista. Então, que está demonstrado, né, ou seja, já foi provado, aí a gente não tem a demonstração, vejam bem, a gente já sabe que foi demonstrado, mas a demonstração está ausente. Que as coisas não podem ser de outro modo. Vejam o lado fatalista, né? Pois tudo sendo feito para um fim, esse tudo sendo feito para um fim é a mesma ideia de que não há efeito sem causa, né? Ou seja, tudo tem uma finalidade. Lembra que tudo faz um sentido? Tudo faz sentido? Tudo tem uma razão de ser? Mesma coisa. Tudo foi feito para um fim, tudo foi feito para uma finalidade, tudo tem um objetivo por trás. Tudo se dá necessariamente para o melhor fim. O melhor fim possível. Esse que é o raciocínio. É quase um sofismo, né? No sentido, né? Uma falha até no raciocínio lógico, né? Vejam, se eu dissesse, a lógica é uma coisa terrível, porque eu posso dizer assim para você, gatos são cinzas. Estou pensando no gato, que meu gato está aqui. Gatos são cinzas. Ratos são cinzas. Logo, gatos são ratos. Pelo ponto de vista da lógica, o meu raciocínio não estaria errado, mas ele está completamente errado. O que eu falo não fez sentido nenhum, está errado. Mas no raciocínio, esse silogismo parece correto, do ponto de vista lógico. Então, é a mesma coisa, quando falam assim, tudo sendo feito para um fim, tudo se dá necessariamente para o melhor fim. Ué, não, por quê? Por que seria o melhor fim, né? Parece que falta algo na equação. Mas o raciocínio é esse. Aí ele fala, observem bem que o nariz foi feito para servir de apoio aos óculos. O que acontece? Essa inversão que a filosofia, que a corrente de pensamento do otimismo faz, dizendo que né, todo efeito tem uma causa, e que não fala que toda causa tem um efeito, toda causa tem uma consequência, é algo um pouco difícil de você entender, porque é abstrato. E lembrem-se mais uma vez que o Leibniz era matemático, então abstrato. Só que isso foi aplicado, né, esse conceito é aplicado e acaba sendo deturpado, porque os discípulos do Leibniz acabam e perde todo sentido. Então, vejam, você dizer que todo efeito tem uma causa, você poderia, segundo esse raciocínio, dizer, então, né, que o nariz, que é o efeito, tem uma causa que é o óculos. Mas é uma inversão, não é você dizer que o óculos foi feito para se encaixar no nariz, né? Que o certo é esse. Então, a fraseologia mesmo, né? A forma como é dita gera, né? Leva à confusão. Então, as pessoas ficam meio perdidas mesmo, e o Pangloss é o discípulo, então ele é o professor, e ele fica falando essas coisas absurdas, e todo mundo, nossa, muito bem, impressionante. E é por isso que temos óculos. Vejam o resto com as pernas, né? As pernas são visivelmente instituídas para serem vestidas, né? Então temos calças, como se as calças não tivessem sido talhadas, né? Feitas para caberem nas pernas. Da mesma forma, as pedras formaram-se para serem talhadas na construção de castelos. Ou seja, não somos nós que estamos talhando as pedras para construir castelos, ao contrário, elas foram, né, formaram-se para servir à construção dos castelos. E aí volta para a bajulação. E é assim que o Monsenhor tem um belíssimo castelo. O maior barão da província tem que ser o mais bem alojado. Mais uma vez já vimos que não é o caso. E tendo sido feitos os porcos para serem comidos, comemos carne de porco o ano todo. Isso, mais uma vez, a carne de porco era a carne mais barata que tinha, mais barata que frango, por exemplo, porque tinha mais abundância, né? Você matava um franguinho, uma galinha, você não tinha tanta abundância assim, e você evitava matar por causa dos ovos, por exemplo, então demorava mais. E quando mata, quase não tem carne. Já o porco não, né? Então, a carne de porco o ano todo é mais um indício de que não há muito dinheiro naquela família. E essa inversão terrível, né? Os porcos tendo sido feitos para serem comidos. Mais uma vez, essa inversão perigosa, nos diz Voltaire, do raciocínio de você colocar o efeito, né? Dizer que todo efeito tem uma causa.
Em vez de você dizer, por exemplo, que toda ação tem uma consequência, né? Em vez de... Porque, mais uma vez, é mais fácil você ser fatalista e você não assumir, né? Nenhuma decisão, por exemplo, nenhuma escolha que você faz. Não, né? É tudo decorrente de uma causa, que a gente veja essa causa ou não, que a gente tenha conhecimento dela ou não. Por conseguinte, aqueles que postularam que tudo está bem, disseram uma bobagem. Era preciso dizer que tudo está no seu melhor. Tout est au mieux é também, então, uma frase tradicional do otimismo. Tudo está no seu melhor. Por quê? Porque estamos no melhor dos mundos possíveis. Então, se as coisas estão desse jeito, tá ruim, mas é o melhor possível. Está no melhor que poderia ser. Melhor que isso não daria, não. Então, essa aqui é a lógica que está sendo criticada e que Voltaire vai criticar, vai desmontar através de Cândido, que é uma grande denúncia, né, de um panorama que não visa denunciar só o que acontece na França, nem mesmo só na Europa, mas que tenta fazer isso à escala mundial, para a sua época, para o mundo conhecido da época. O que acontece com Candide? Candide écoutait attentivement, et pior, croyait innocemment, Cândido, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tendertentronckh, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, et le troisième, de la voir tous les jours, et le quatrième, d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Então, aqui voltamos para a narrativa, para a historinha, porque voltamos à apresentação do quadro. Já foi feita, mais uma vez, é um conto filosófico, isso fica muito claro na apresentação do Pangloss. E o que acontece aqui é como Cândido entra nessa história. Então, Cândido ouve tudo e acredita em tudo, que é o que acontece com a natureza dele. E aí ele já fala que o Cândido é, né, secretamente apaixonado pela Cunégonde, que ele acha maravilhosa. Lembre-se, a mulher vale pelo corpo, portanto, ele é apaixonado por ela porque ele acha ela extremamente bela. É uma grande crítica a isso em Cândido, tá? Porque a Cunégonde depois fica horrível, fica feia mesmo. E isso é importante, ou seja, a forma como o valor que uma mulher tem, né, é atribuído pelo corpo, como uma mulher é reduzida ao corpo. Enfim, ela realmente vai ser mutilada, é horrível, mas tem que entender que o que ele está desmontando ali são arquétipos, cada um é um arquétipo. E aí, então, ele aplica, né, a filosofia, as aulas do Pangloss para a vida dele. E aí acontece, como todo conto de fadas, o panorama foi colocado, a gente tem um contexto, né, da história na situação inicial, e aí tem um acontecimento, é sempre assim, um dia a mãe chamou a Chapeuzinho e disse, sua avó está doente, leve esta cesta de doces, né, para a sua avó, mas vá pelo caminho, não saia do caminho, não se aventure pela floresta, não. Um dia, esse um dia é sempre essencial, mesma coisa com a Cinderela, um dia ela recebe um convite para o baile. Então sempre tem o dia fatídico que provoca a mudança da situação inicial. Havia a situação inicial tal como ela estava, né, tal como ela era, tinha ali uma harmonia, fosse ela boa ou não, a situação primeira positiva ou não, e quando tem um acontecimento, isso vai provocar uma mudança na situação inicial. Qual é a mudança? Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc. Então, aqui já é importante porque é um bosquezinho, não é nem um bosque, é um pequeno bosque, mas que chamavam de parque. Mais uma vez a questão, a casa vira um castelo, então como o discurso está todo equivocado e nomeia as coisas errado. Então, a gente não trata as coisas pelo próprio nome. Então, a Cunégonde estava lá passeando, quando ela viu entre as moitas o doutor Pangloss dando uma aula de física experimental à camareira de sua mãe. Eu deixo vocês imaginarem que seria essa aula de física experimental à camareira. Mas então ela pega os dois ali, no ato, a aula de física experimental, e ela
né? Bom, uma jovem morena muito linda e muito dócil. Vejam sempre, né, os atributos à mulher, né? Como a mulher é descrita. Como a senhorita Cunegonde tinha forte inclinação para as ciências, porque é uma aula de física experimental, ela observou, sem nem respirar, as experiências reiteradas das quais foi testemunha. Viu claramente a razão suficiente do doutor e os efeitos e as causas, e de lá retornou toda agitada, toda pensativa, toda repleta do desejo de também ser conhecedora, imaginando que ela bem poderia ser a razão suficiente do jovem Cândido e que poderia ele também ser a sua. Então, o evento que vai mudar tudo, perturbar a situação inicial, é esse passeio que a Cunégonde dá e que acaba flagrando o Pangloss com a camareira da mãe. É muito curioso que seja a Cunégonde, não é curioso? É óbvio, porque Candide vai ser expulso do paraíso, do jardim do Éden. Então, da mesma forma que foi a Eva que provocou a expulsão, né, de Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, ao comer o quê? O fruto da árvore do conhecimento. Então, é sempre o conhecimento que é a raiz do problema. E quando ela fez isso, né, o Adão convenceu o Adão a comer também, e aí depois Deus os expulsa do paraíso, do jardim do Éden. É o que vai acontecer. A Cunégonde aqui é a Eva, né, que tendo visto, né, ela tem conhecimento e ela tem sede, desejo de conhecimento. E é ela que vai expulsar Cândido, né, do paraíso, por conta, né, do que vai acontecer logo a seguir. Estava só preocupada com o horário, mas vai dar tempo, não se preocupem. A razão suficiente, né, também é um termo específico da filosofia otimista, tá bom? Do otimismo. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée. Et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Coitado, nem sabia. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme la baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. É muito bem escrito, tá? Cândido é um primor de escrita, de estilo do Voltaire, é realmente algo impressionante. Então, aqui a gente tem, num ritmo muito rápido, muito acelerado, todo o acontecimento, que é basicamente eles se beijam, né? Candide e Cunégonde se beijam atrás de um... É paravento que diz? Acho que não. Biombo. Atrás de um biombo. Então, eles se beijam e, bom, ela, né, por exemplo, ela deixou cair, né, o lenço e aí ela pegou inocentemente na mão dele. Vejam como ele não poupa, e é óbvio que isso é de propósito, as repetições, tá? Então, ele pegou inocentemente, o rapaz beijou, ela pegou inocentemente, o rapaz beijou inocentemente, o acúmulo de advérbios, né, com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça todo particular, é uma enumeração aqui. Depois a gente tem as bocas se encontraram e a acumulação de verbos, né? Os olhos se incendiaram, os joelhos tremeram, as mãos vaguearam. Então, é tudo muito bem feito, sempre com um acúmulo, uma enumeração e com uma repetição, que aumenta o efeito de ritmo rápido, junto com essa pontuação toda, praticamente, com orações muito curtas, né? E com uma pontuação muito ágil, composta por pontos, vírgulas e pontos mesmo. Então, aqui, parece que as coisas dão uma acelerada. E aí, por fim, Monsieur le baron de Tender-Tentronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.
Então, nessa parte que é fantástica, né? A gente tem, então, acaba o capítulo primeiro de Cândido, e o que acontece é que o Barão, passando ali por trás, né, desse biombo, perto do biombo, viu o efeito e a causa, que é, na verdade, né, o beijo entre Candida e a sua filha, e Candida, então, é expulso do castelo com pontapés no traseiro. É a expulsão de Cândido do paraíso. E a Cunégonde desmaia, quando ela levanta, ela leva um tapa na cara da mãe, né? E tudo foi só consternação no mais belo e mais agradável dos castelos possíveis. E aí vai começar toda a aventura de Cândido, que então vai conhecer o mundo real. Então ele vivia ali numa bolha que ele acreditava ser perfeita, e ele ouvia todas as lições do Pangloss e acreditava nelas, porque ele observava o mundo dele, o mundinho, e ele achava que fazia sentido. Que de fato o lugar onde ele morava era o melhor possível, a Mademoiselle Cunégonde era a mais bela possível. Então, ele aplicava a teoria da aula que ele era passada, da lição que ele era passada, de filosofia, e achava que aquilo tudo fazia muito sentido. Quando, a partir do momento em que ele é expulso daquele Éden, daquele paraíso, daquele status quo, né, do início, ele vai observar a realidade do mundo, e ele vai experimentar a guerra, a Inquisição, a escravidão. Então, ele vai passar por experiências que vão provar para ele o que é esse mundo real, né? Não o mundo da alienação onde ele vivia. E aí depois ele precisa questionar, então, essa filosofia e ver se essa filosofia ainda faz sentido. Então, depois de tudo que ele testemunha, faz sentido achar que ele está no melhor dos mundos possíveis? É isso que Cândido mostra. É a aventura, então, de uma consciência, de uma tomada de consciência, de uma desalienação, que vai se fazer através da experiência e também do raciocínio do espírito crítico, tá? Porque Candide antes era todo ingênuo e acreditava tudo que o Pangloss falava, sem questionar muito. E à medida que ele vai vivenciando uma série de coisas e testemunhando uma série de coisas, ele passa a questionar tudo aquilo e a ter, então, espírito crítico para poder raciocinar por sozinho, né? Por si mesmo, por si próprio. E aí ele vai chegar a outra conclusão, que é a conclusão do final de Cândido, que é a moral da história, que é preciso cultivar o nosso jardim. Então, parece enigmático, mas esse é preciso cultivar o nosso jardim significa também que cada um precisa fazer a sua parte. É uma lição, inclusive, que alguns críticos atuais interpretam de forma visionária com relação à ecologia, por exemplo, né? Mas tem a dimensão de que é preciso se cultivar, é preciso cultivar-se, para você conseguir suportar e viver neste mundo que está longe de ser o melhor dos mundos possíveis. E a única solução para esse mundo não é a ociosidade, mas seria o quê? A educação. Seria que cada um fizesse a sua parte. Como cada um faz a sua parte? Primeiro, se cultivando. Então, primeiro aprendendo, né? Primeiro lendo, por exemplo. Então, no caso, ele está numa hortinha mesmo, né? Como se fosse literal. Mas não é literal. Né? Vai muito além disso. Mas é como se o coletivo só tivesse esperança, contanto que o particular, o individual, também fizesse a sua parte, né? E fizer a sua parte. Fazer a sua parte é se cultivar. E se cultivar é você escolher aquilo que você consome. Então, tanto que é ele que está fazendo a agricultura, né? Que está semeando. Então, você tem que escolher aquilo que você vai consumir. Então, você não pode. O Victor Hugo diz isso também, que ele fala leituras ruins, né? Ele fala, não, nunca saem impunes. Ou seja, a gente sempre paga o preço de uma coisa que a gente lê, se não for uma coisa, por exemplo, rigorosa, né? Enfim, no caso, era o Victor Hugo dizendo, mas o Voltaire está dizendo a mesma coisa, de que se você escolhe, né, por exemplo, acreditar num Pangloss, né? E hoje em dia a gente vê muito isso também, num cara que é todo discurso, por exemplo, quais vão ser as consequências disso? Então, essa que é a interrogação de Cândido.
eu terminei aqui a minha exposição e a minha explicação da primeira parte. É um conto filosófico curto. A Sol, eu espero que ela queira falar depois, comentou que era triste. Os acontecimentos de fato são tristes, mas a gente tem que entender essas personagens, elas não são muito individualizadas, né? Como se fossem assim pessoas mesmo, que elas, por exemplo, não tem muitos sentimentos, e todo esse vocabulário não aparece muito, porque elas realmente são entendidas como tipos sociais, e o que vai acontecer é que é um conto filosófico que faz rir um pouquinho de desespero, mas a risada ela vem através do estilo, ela passa por meio da ironia, mas o que ele denuncia, porque é uma denúncia, é uma crítica, é pesado sim, é triste, e apesar de ser um retrato do século XVIII, né, da metade do século XVIII ali, tem muita coisa ainda que a gente consegue identificar, infelizmente, nos dias de hoje. Então, eu vou parar de compartilhar e eu queria deixar aberto aqui para o nosso debate, se vocês quiserem acrescentar, fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa. Vocês teriam, por exemplo, lendo esse primeiro capítulo sozinhas, vocês acham que vocês teriam identificado essas críticas? Por exemplo, vocês acham que ajudou um pouco essa leitura analisada do trecho? O que vocês acharam? Foi interessante. Eu acredito que eu não iria verificar esses detalhes que você colocou, né? É bastante. E agora, sim, agora fica mais fácil ler, né? Eu nem comecei, estou com o livro aqui, mas nem comecei. Então, foi ótimo ter esse aporte, né? Esse direcionamento, principalmente o primeiro capítulo que você falou, né? Que é bem cheio de detalhes. A ideia era justamente dar um pontapé inicial, como o pontapé que o Cândido levou, mas mais bonzinho, né? Para vocês, um empurrãozinho, Sim, né? Para facilitar um pouco a descoberta dessa obra, que de fato não é porque fácil. acredito que os próximos capítulos já não vai ter isso, já vai ser uma coisa mais fácil, né? Não vai ter esses detalhes aí que tem outros sentidos. Exato, já dá para entender a lógica né, e o objetivo um pouco. Perfeito. Então, estou louca para ver, para ler. Bom, depois eu gostaria de saber o que você achou mesmo. Tá ok. Mas alguém gostaria de comentar? O que vocês acharam? Sol, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu li bem rápido. Eu não sei se eu consegui detectar no primeiro capítulo tudo que você falou, mas no livro todo, sim, a gente acaba detectando toda essa ironia. Ele é bem frenético, todos os acontecimentos são bem frenéticos. Isso mesmo. Acontece tudo muito rápido, os capítulos são curtos. E ele denuncia tudo, sim, ao clero, né, aos jesuítas, a baixa moral que não acompanha. Se já não acompanhava na época o progresso, imagine agora. Ou seja, a gente tende a pensar, enquanto está lendo, nos dias de hoje. Com certeza. Parece que não mudou nada. E também tem alguma coisa de fantástico, né? Porque eles, apesar de todas as aventuras, vou chamar de aventura, sei lá, eles não morrem, ninguém morre, sobrevive, então parece uma coisa surreal. Eles são ressuscitados, né? Isso, mas também é de propósito, porque, como você diz, eles representam certos arquétipos, então eles continuam lá. Porque esse tipo não some. Isso, continuam lá, lendo o livro todo, sim, dá para perceber tudo isso. Que bom. E você gostou da sua experiência de leitura, Sol? Eu fiquei bem aflita. Você achou muito triste? Eu gostei. A triste acho que não é a palavra. É bem chocante. A gente compara, né? É uma coisa meio
porque você pensa na crueldade dos homens, do ser humano contra o próprio ser humano, que acho que é o único animal que faz isso, e vê o quanto isso hoje ainda está aqui. Uhum. E o quanto ele realmente é pessimista. Ah, sim. Lógico que até o título ele é uma ironia. Exato. Perfeito. Muito. Além da crítica da... Mas tem o fim que você falou do jardim, uma frase que acho que no penúltimo... Sim. O trabalho afasta 3 grandes males de nós: o tédio, o vício e a necessidade. Essa frase é muito famosa. É. E ela é linda. Sim. E acho que é verdadeira. Seria um alento, vamos dizer, porque ele não descobre no tempo todo ninguém feliz. Exato. Mas ele descobre, sim, vamos dizer, sim, no fim, o que seria aquele que está cultivando o jardim, o que está trabalhando, Isso. tanto exteriormente como interiormente. Exato. Se trabalhando também, né? Isso. E até isso é profundo também. Muito, muito profundo. E se tem alguma esperança é essa, né? Nesse final Sim. aí, no final dá uma esperança. Porque mesmo se o mundo todo é assim, e aí parece quase isso, né? Que a única esperança possível é se cada um fizer a sua parte. É um pouco isso que... Trabalhar, estudar e tudo vamos dizer, para ficar menos cruel, sei lá. Sim, exato. Eu gostei do contexto histórico que você fez, falando de Lisboa, tal, porque todo aquele terror, né, do que foi o terremoto, o incêndio, enfim, a história toda lá que aconteceu naquele dia fatídico em Lisboa, como que aquilo teve uma causa? Então, qual foi a causa desse efeito, né? O que explica? Então, realmente, cada um tem que fazer a sua parte, porque você não pode esperar que venha, e essa parte é pelo trabalho, né? Você não pode esperar que venha do alto algo para você, né? Esse também não pode ser o melhor dos mundos. Como que isso aqui é o melhor dos mundos? Exato, muito bem lembrado, Helene, por ter amarrado, né, o começo com o final. É isso mesmo. Inclusive, o terremoto de Lisboa aparece num dos capítulos, né, a gente vê as consequências, então ele vai falar disso também em Cândido explicitamente. Mas é exatamente isso, como que a gente pode entender, pensando que na época nem havia nenhum conhecimento sobre placas tectônicas, nem nada, né? Como um terremoto que gera um incêndio, que é seguido de um maremoto, que acaba com uma cidade inteira, mata tanta gente, como que a gente consegue entender que aquilo tem uma causa, né? E que isso, assim, não dá para... A bondade divina permitiu, né? Então, o Voltaire era deísta, né? Ele acreditava em Deus, mas ele achava que que Deus se importava tanto com a humanidade quanto, enfim, quanto nós nos importamos com formigas, por exemplo. Né? Seria uma... Voltaire pensava isso. Sim, é a mesma... Para ele é a mesma coisa. Até existe, segundo ele, né? Deus existiria, mas se importaria tanto com os homens, com a humanidade, quanto nós nos importamos com formigas, porque é algo muito ínfimo. Sueli, você gostaria de dizer algo? Oi a todos, né? Eu não li, mas tenho certeza que a contextualização que você fez, a maneira como você conduziu, eu já começo lendo de uma outra maneira. Que bom. Né? Tenho certeza disso, estou muito instigada a fazer a leitura. Queria comentar a questão do trabalho, né? Isso que está no final, como vocês colocaram, como você colocou, que é impressionante. Ele está falando de um trabalho, não é qualquer trabalho, é de um trabalho não alienado, não é isso? Isso.
essa é a profundidade em plena segunda metade do século XVIII, é impressionante, né? Não é qualquer trabalho, não é ocupar o tempo, né? Automaticamente, mecanicamente, na escravidão, não é isso que ele está falando, ele está falando no sentido mais profundo de um trabalho não alienado, né? Isso que eu percebi. Exato. E falar do trabalho é uma grande alfinetada para a aristocracia, porque a aristocracia não podia trabalhar. A aristocracia não podia mesmo, era, né, uma proibição, ela tinha privilégios, mas em contrapartida era proibido trabalhar. A burguesia pode trabalhar. Por isso que esse trabalho, né, na verdade, assim, entendido de vários aspectos, não só necessariamente o trabalho financeiro, embora isso esteja contemplado, porque ele diz que afasta também a necessidade, né, ou seja, provém, né? Mas é uma grande alfinetada para essa aristocracia ociosa, e como eu falei logo no começo, alienada, e que não tem nenhum senso de responsabilidade para com o mundo ou os outros, e também não tem nenhum compromisso consigo mesmo em melhorar, em se aprimorar. Então, realmente, é muito visionário. É triste porque, às vezes, essa citação ela é retomada pela Forbes, e aí eu já não gosto, aí eu já fico chateada, sabe, as citações da Forbes? Aí eles já dão um viés outro, assim, bem diferente daquilo que era a intenção do Voltaire. Mas desculpe, Sueli, eu te interrompi. Não, era só isso. Me chamou muito a atenção a qualidade desse trabalho, né? Tem esse aspecto da aristocracia que, enfim, é quase que imoral trabalhar, né? Mas ele está falando de qualquer... Se é que eu entendi corretamente, né? Que não é qualquer trabalho. Ele está chamando a atenção para um outro aspecto da não alienação na realização do próprio trabalho. Né? Porque se cultive o seu jardim, cultivar não pode ser um ato automático, um ato mecânico, tem outras camadinhas aí, não sei, percebi assim. Sim, com certeza, com certeza. E é bonito porque permite várias interpretações e cada um pode ter a sua, né? A sua maneira, e isso é bonito também, é um final em aberto, né? Que não é um final de todo pessimista, apesar de tudo que aconteceu, mas que se encaminha para isso. Eu vou ler aqui o comentário. Ai, que bom. Que bom que a Adriana gostou. Ela gostou muito das explicações e disse que está aprendendo muito com todas nós. Que ainda não tinha lido. Espero que você tenha vontade de ler agora, Adriana, né? A ideia sempre desses nossos encontros é que vocês justamente degustem, né, um pouquinho de cada obra, e vocês decidam, né, se faz sentido, se vocês querem ler aquilo, ou se vocês preferem ler outra coisa, e a ideia é ajudar um pouco, né, auxiliar um pouco nessa leitura, dando esse contextualização, dando um pouquinho quem era o autor, e ajudando, dando pistas de interpretação também para guiar vocês através dessa leitura. Tá? Então, é isso, eu agradeço a todas vocês pelo encontro de hoje, só mulheres hoje, acabamos na hora, certinho. Obrigada a todas, de coração, a gente se vê mês que vem, para discutir outra obra. Só uma coisa, eu vou colocar depois por escrito no nosso grupo, mas eu vou dar ministrar um curso na USP, é um curso de inverno, a gente chama, isso já vai ser nas 2 primeiras semanas de agosto, e é um curso sobre o romance do século XVIII. Então, se vocês estiverem interessados, é um curso grátis, um curso gratuito que eu vou ministrar ali, vai ser online. Então, se vocês tiverem interesse, vocês colocam no grupo e eu mando as informações, tá bom? Como a gente já viu obras desse contexto, né, dessa época, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre as cartas persas, sobre Cândido, tem essa possibilidade, tá bom? Legal, valeu. Obrigada, Thaís. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todas. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.